Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite para todos. E hoje com um tema muito maravilhoso, né? Você adotaria uma criança com síndrome de Down? Gente, não vou poder fixar o comentário, porque vocês viram a semana passada, eu não consegui fixar um comentário e estava parando, né? Tava travando meu Instagram, não sei porquê. Então, eu não vou conseguir fixar os comentários, tá? Então, no decorrer da live, eu vou estar falando com vocês, certo? Oi, Clarissa. Vai ser pelo Digael, né? Vai ser pelo Digael ou eu vou chamar vocês aí pelo seu? Já entendi. Pelo Digael, já vi. Já vi aqui que nosso mocinho já está aqui, certo? Pronto, vamos aguardar agora. Já chamei. Oi, Olá, tudo bem? Deixa eu Olá. ajeitar aqui para tudo ficar um bem? pouquinho mais perto. É, Como é que faz? quando entra ao vivo que Aí, a gente começa a perceber que não tá, o ângulo não tá legal. aí a gente vai ajeitando. Põe para isso, muito bem. Aí vai ajeitando aqui de pouquinho. Pronto, você consegue ver a gente bem? Consigo. E aí, Então, Clarissa, tudo fechou. bom? Oi, tudo bem? Só conversei com Tânia. Foi. E eu tô doida para neguinho acordar para a gente poder Pois ver ele é, depois. coisa é Dormiu. cá, coisa é cá. É, daqui a pouco ele acorda. Mas então, gente, deixa eu me apresentar para vocês. Tânia já ouviu, já tivemos o prazer de conversar. A Sim, sim. Clarissa, a Clarissa só fez ouvir, né? Mas É, eu vou ela me me mostrou apresentar os aqui para áudios. vocês. Vou aqui me apresentar para vocês, né? Eu sou Luciana, sou casada há 20 anos e temos dois filhos, né? Luana, nosso primeiro filho, nossa primeira filha programada, né? E na gravidez a gente teve o diagnóstico que ela nasceria com síndrome de Down, né? Ela hoje tem 13 anos, Luanzinho tem 5 anos, né? E essa é a Olha, nossa família, 13 e 5. que Então, gostoso. desde quando Luana nasceu, eu sempre quis, não, eu vou fazer alguma coisa pela síndrome de Down, né? Se Deus me deu esse presente, eu preciso fazer alguma coisa, mas isso sempre ficou no vou fazer, vou fazer, vou fazer e nunca fiz nada. Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a escrever um livro. Escrevi o Olha. livro Nosso Bebê Nasceu com Síndrome de Down, e agora? Né? Então, eu escrevi esse livro, é, foi bem aceito, muitas pessoas adquiriram esse livro, a gente conseguiu ajudar muitas pessoas, né? Mas ainda Uhum. assim, as pessoas não têm muito costume de leitura, né? Então, eu achava que eu podia fazer mais pelas pessoas. E aí, fiz um canal para a Luana. A Luana gosta muito de se apresentar, muito de se exibir. E aí, criei um canal, Mundo da Luana Moreira. E aí, onde ela faz Eita. vídeo, tem o Instagram dela pessoal, e assim vai. E aí, eu sempre falo para ela, filha, a gente precisa ajudar as pessoas de alguma forma, né? E É. aí, com essa pandemia, vamos desenvolver, botar na prática esse projeto, que é o projeto Descoberta do Diagnóstico. E diante desse projeto do diagnóstico, tá vindo várias ideias. Cada semana, cada live que termina, tantas pessoas que vêm falar comigo e é tantas ideias que vão acontecendo. Tá aí a prova de vocês, né? Que vieram diante de uma situação de que não foi uma descoberta do diagnóstico, não foi no Não. nascimento, foi uma história diferente, uma história de Foi. adoção, uma história realmente que me comoveu demais, demais, demais. E tenho certeza que é uma história que comove muitas pessoas e que precisa ser falado mais. Adoção, independente de síndrome de Down ou não, a adoção eu acho que é um assunto que precisa ser falado muito pelas pessoas, né? Sim. E É eu queria verdade. que vocês, né, como duas mulheres corajosas, que estou tão orgulhosa de vocês, vocês não têm ideia, né, de terem passado por tantas situações e hoje estarem aí com o Gael, né? Queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho sobre por que adotar uma criança, né? E essa decisão de ser uma criança com síndrome de Down, né? Em primeiro lugar, parabéns para Bom, vocês.
Eu vou dar no decorrer Obrigada. aqui um bocado de parabéns para vocês, mas deixa a palavra aí agora para essas mulheres aí. Fique à Bom, meu nome é vontade. Tânia. Meu nome é Tânia, essa é a Clarissa. Nós somos casadas há 6 anos, né? Eu quer se apresentar primeiro? Pode falar. Você fala pouco, viu, gente? Fala pouquinho. Tá Professora, é correndo, mal de né, Clarissa? professora. É mal de Mas professora. ela não deixa eu falar, é por isso. Por isso que eu perguntei já, né? Você quer se apresentar? Ah, posso falar Se primeiro. apresenta. Meu nome é Clarissa, tenho 36 anos, né? O que mais que eu falo? Quantos filhos você Tenho tem? 3 filhos, dois Ah, enteados. Tenho os filhos da ah, Tânia, tem a Carol de 24 e o Guilherme de 19. E agora o Gael que vai fazer 1 ano. Então eu sou mãe. Há 7 meses. Pela primeira vez, um filho meu mesmo é a primeira vez com o Gael, né? Mas já tenho uhum, os enteados, né? certo. E é isso, né? Por Isso. enquanto. Bom, ela esqueceu de dizer que ela é bancária. Ah, sim. Ah, tá. Sim, tô bancário. Eu sou a Tânia, sou professora, historiadora e eu tenho 41 anos, né? Aí todo mundo se pergunta, mas ela já tinha 2 filhos, né? Existem muitas histórias dentro do mundo LGBT, né? E uma das mais comuns é a gente tentar entrar dentro da heteronormatividade que fala, né? A gente Hum, tentar fazer tudo o que a sociedade espera e por aí vai. Então, por conta disso, eu também fui casada e tive 2 filhos, né? A Carol de 24, o Gui de 19. E depois de uma maturidade, de uma independência da vida, descobri que não era nada daquilo e resolvi assumir minha vida. E foi quando eu conheci a Clarissa. E foi um processo, né? Um processo de aceitação minha, depois um processo de aceitação da família, de amigos que deixaram de falar comigo por conta disso e por aí vai. Mas a gente se refaz, a gente renasce, vamos dizer assim, né? E aham, foi muito bom, né? Foi muito bom tudo isso, aprendi muito. E em relação à adoção, essa foi uma primeira conversa que eu tive com a Clarissa quando a gente se conheceu, né? Eu sempre, desde sempre, tive a vontade de adotar, mesmo tendo os meus 2 filhos biológicos. Há muitos anos atrás eu tive a oportunidade de ser voluntária, né? Hoje a gente chama abrigo, na época orfanato, e eu fui voluntária 2 anos e meio. E nesse período, né, minha filha tinha 7 anos na época, e o meu filho 2, e nesse período me nasceu uma vontade muito grande da adoção, porque eu tive mais contato com essa realidade. Então, quando eu conheci a Clarissa, foi uma das primeiras conversas que a gente teve, né? Eu perguntei sobre essa disponibilidade dela de ser mãe, primeiro para saber qual era a disponibilidade dela aceitar os meus filhos, que eram adolescentes na época, e segundo para saber se eu podia um dia, quem sabe, contar com essa. A minha filha entrou. Se eu podia contar com ela nesse sonho de adoção. E aí, depois de uma conversa que nós tivemos, acho que no primeiro, segundo dia, e aí a gente falou, olha, se tudo der certo, a gente sonha junto, né? Uhum. E aí ficamos juntas 3 anos. No terceiro ano nós decidimos regularizar a nossa situação, né? A gente já morava juntas, nós procuramos o cartório, casamos direitinho, porque era o primeiro passo, né? De começar esse sonho da adoção. A gente precisava ter toda a papelada regularizada. Não que isso seja uma necessidade, né? Pessoas que moram juntas também podem e por aí vai, Uma união mas estável, né? uma união Pode estável, ser. mas a ideia era a gente procurar viabilizar da melhor forma, né? Então a certo. gente procurou o cartório, nos casamos, bonitinho, e aí um ano depois, mais ou menos um ano depois do nosso casamento, Acho que foi no fim do ano do casamento, foi em 2018. Mais aí a 2 meses gente vai. decidiu 15 anos, procurar acho. saber como que funcionava, né? A questão da adoção. E é burocrático de uma forma necessária, né? Uhum. Porque eles pedem uma relação de documentos, fotografia da casa, e são várias investigações psicológicas, né? Tem o psicólogo, É, a assistente social do fórum, e tudo é muito necessário, a gente Uhum. reconhece, mas é bem extenso o processo, né? Sim. Foi imagino. quase um ano e meio no processo de Aham, entrega de documento, entrevistas e tudo mais do fórum, né? Entrevista com a gente, entrevista com os meus filhos e por aí vai. Uhum.
Para os meus filhos não foi nenhuma novidade, né? Porque eles já sempre souberam desse meu desejo de adotar. E aí, quando a Clarice embarcou nessa com a gente, né? Que a gente já tinha essa parte do nosso lado, aí eles não foi nenhuma situação surpresa. Para minha família também não. Mas para a família da Clarice, teve um pouquinho de surpresa, vamos dizer assim, né? Primeiro porque ela nunca manifestou para a família a vontade de ser mãe. Segundo porque é visto mesmo com estranheza duas mulheres juntas, né? E aí já teve um processo de aceitação primeiro dessa situação nossa. E tudo foi muito assim, tudo um processo, né? Um processo. A gente tem que entender o tempo do outro, a gente tem que entender tudo, né? Verdade. E eu nem reclamo muito disso, porque eu penso que são nesses processos que a gente aprende, que a gente de uma certa forma, né? Ensina e que a gente cresce, exatamente. Sim. Então, houve tudo isso, mas assim, dentro do processo de adoção, você precisa preencher um perfil de uma criança que você pretende adotar. Antes de tudo isso, a gente participa de grupos de apoio. Isso, que ajudou muito. É. Até a gente quer mandar um abraço pro pessoal do Laço de Ternura. Laço de Ternura, a galera que está acompanhando a gente. Aqui de Santo André, que ajudou muito, ajuda até hoje, né? Sim. A gente, né? E o grupo de apoio, ele tem como objetivo elucidar todo esse processo da adoção, deixar isso tudo muito claro e não romantizado, porque as pessoas pensam que... Inclusive, Tânia, ó, tem um grupo de apoio aqui assistindo a gente. Ah, é? É o grupo de apoio de João Pessoa. Beijo, João Pessoa! Eles estão aqui com a gente. E as pessoas, assim, a maioria das pessoas que não entende muito o processo de adoção romantiza muito, né? Galera... Eles pensam, as pessoas pensam que você vai procurar uma criança pronta, no molde que você imagina, e sempre, a maioria procura bebê, a maioria procura criança branca. Existem várias questões que a gente coloca dentro do perfil de adoção, e muitas delas não são escolhidas mesmo, sabe? Por isso que a conta não fecha, né? Tem tanta gente querendo adotar, um número menor de crianças disponíveis para adoção, mas as crianças continuam dentro dos abrigos. Porque existe uma escolha, como se a criança fosse um item que você vai comprar pronto. Né? Uma seleção, exatamente. Né? A gente até teve essa ideia de entrar no grupo de adoção antes de entrar com o processo. A gente começou a frequentar o grupo antes de entrar com os papéis. Foi uma ideia minha que eu preferi conhecer o grupo primeiro, entender o que era adoção, né? Toda essa questão para depois entrar com os papéis. Isso ajudou bastante, né? A Clarice é a parte racional do relacionamento, eu sou a parte emocional. Eu gosto de ver tudo primeiro, ter certeza. Verdade. Saber onde tá pisando, né, Clarice? Mas foi de suma importância o grupo, né? Porque além de mostrar pra gente todos os caminhos do processo, que ajudou bastante, eles falam muito sobre essa questão da criança que não é pronta, né, do que você conhece sobre a realidade das crianças que estão em abrigos e por aí vai. Mas aí a gente tinha que preencher um perfil, né? E o grupo de adoção falava muito uma coisa, que isso foi uma das frases assim mestres da nossa adoção. Eles falavam assim: vocês têm que entender o que vocês dão conta para preencher esse perfil, né? Porque a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Existem N situações de crianças em abrigos e a gente precisa entender o que a gente dá conta na nossa realidade. Financeira, emocional e por aí vai. Sim. Tempo, né? A disponibilidade e tudo mais. E sentamos eu, Clarice e os meus 2 filhos para poder preencher esse perfil. Porque eu acredito que não somos 2 mães adotando uma criança, é uma família, né? E a família dentro de casa... a gente precisa ter esse apoio. Então sentamos nós 4 e começamos a preencher o perfil. E o perfil, ele é bem extenso, são quase 3 páginas, né? E fala sobre várias coisas, né? Dentre elas, se você aceita uma criança vítima de estupro, vítima de violência doméstica, proveniente de pais drogadícios e por aí vai. E você tem que ser muito realista com tudo que você coloca, se você aceita ou não, pelo lado de você entender se você vai dar conta desse histórico dessa criança, né?
Então, chegamos assim, resumidamente, numa criança de 0 a 4 anos, porque a Clarissa já tinha adotado os meus filhos adolescentes, ela adotou. É, Então, ela já conhecia a realidade do adolescente, vamos dizer assim. bem no começo da adolescência. O Guilherme Exatamente. tinha 13, né? Meu filho tinha Tava bem no 13 e comecinho a da Carol tinha adolescência. 18. É, e a Carol saindo. Exato. E aí a gente chegou nesse perfil, né, da criança, uma menina, primeiramente, de 0 a 4 0 a anos. 4 anos. E menina por uma questão de identificação de gênero. E aí a gente, algumas doenças a gente aceitava, entendia que dava conta, entre elas HIV, por exemplo. Tudo a gente estudou muito, procurou saber do que se tratava. A gente até chegou a conversar com uma família que tem um filho com que é HIV positivo, né? De Santos. O pessoal do grupo de adoção deu um contato pra gente de uma família, a gente entrou em contato, conversou com eles, né, para entender como que é essa dinâmica, tudo. Do tratamento. Do tratamento e tudo mais. Foi super, assim, ajudou muito a gente na escolha, né? Foi bem elucidativo. Mas a questão do síndrome de Down, na nossa comarca aqui de Santo André, onde a gente preencheu os papéis, não existia. Não tem isso. Não tem. Então, naquele momento, não nos ocorreu nem por alto essa situação, né? Não conversamos sobre isso porque de verdade não nos ocorreu isso. Uhum. E aí... Mas a gente tem que explicar o que aconteceu. Eu vou contar. Calma, respira. É que é muita história, Lu, é muita história. E aí eu sei que demos a entrada nos papéis e quando definitivamente saiu o nosso número no Cadastro Nacional de Adoção, aí a gente fica na expectativa do telefone tocar, né, como todo mundo diz. E o telefone tocar seria a nossa comarca entrar em contato conosco, cruzando as informações do nosso perfil com as crianças que tinham nos estados que a gente se dispôs a poder ir buscar, caso viesse encontrar. E a gente ficou nessa expectativa. Só que, dentro da realidade de adoção, existe um negócio chamado buscativa. A buscativa, são grupos de WhatsApp de pessoas que estão cadastradas na lista de adoção, né, no Cadastro Nacional. E essa buscativa são de crianças em alguma situação diferente, que a maioria das pessoas não buscam adotar. Ou por serem muitos irmãos, ou por terem alguma doença tratável ou não tratável. Crianças maiores também. Crianças maiores, exatamente. E aí a gente foi conhecendo grupos assim, né, de WhatsApp, fazendo parte deles para poder trocar informações e aprender também. Que são só para pessoas habilitadas também. Só para pessoas habilitadas, adoção, exatamente. Né? E aí, num dia, em agosto do ano passado, entrou em contato com a gente uma pessoa que a gente chama de cegonha, que é uma assistente social, ou não, mas enfim, de alguns que ficam em alguns estados e que ficam tentando procurar pais que entrem no perfil das crianças atípicas, vamos dizer assim, por alguma situação. Sim. E aí entrou em contato conosco uma cegonha e ela falou pra gente que ela ela colocou no grupo, né, na verdade, de adoção. Eu estava trabalhando, estava na escola, a Clarissa também, mas ela tinha mais disponibilidade para ver o celular naquela época. Tava no metrô. E aí, tava indo trabalhar. E aí ela apresentou no grupo a possibilidade de um menino, bebê, mas ela não identificou a idade, que tinha sífilis. Se alguém se interessava para conhecê-lo. E aí, na hora, ela falou que sim, né? E aí, a gente entrou em contato com ela, e ela falou assim, olha, é um menino, ele tá no Paraná, não posso falar em que cidade, mas ele tá com algumas questões que a juíza precisa liberar. Para liberar o perfil dele, a gente nem as sabia informações. Dados sobre ele, só sabia que era um menino no Paraná. E sífilis. E que tinha sífilis. Estava esperando a juíza liberar as informações. Mas nisso a gente se candidatou a conhecer, né? E ficamos naquela agonia. Eu corri no fórum, né? Falei com o psicólogo técnico do nosso processo. Ele falou, não, eu abro o perfil para menino também, não tem problema. E foi muito solícito, assim, e ele abriu o perfil para menino. E a gente ficou aguardando, né, essas informações desse menino. Só que aí passou uma semana, passou 15 dias, passou 20 dias, e eu perguntava para ela, e ela falava assim, olha, eu não posso falar mais nada, eu tenho que esperar a juíza liberar e tudo mais, e a gente quase, né, e essa juíza nada de liberar nada. Pois é. E aí eu sei que quando passou um mês, isso foi em agosto, quando chegou em outubro,
ela falou, agosto, setembro, ela falou pra gente assim, olha, infelizmente não teve um problema em relação ao processo desse menino, então eu vou pedir para vocês continuarem olhando as buscas ativas ou continuar aguardando, porque esse menino não deu certo. Uhum. Aí a gente ficou muito triste, né? Porque é uma expectativa, né? Quando você tá grávida, você sabe que 9 meses depois seu filho nasce, mas quando você tá na fila de adoção pode demorar anos. É. Mas a gente entregou na mão de Deus e falou, seja o que for, né, possível. Dá uma olhadinha no Gael. O Guilherme chegou. Então fala pra ele dar uma olhadinha. Tá. Porque ele tá dormindo lá dentro, senão a gente não ouve. E aí eu sei que isso foi em setembro. Em outubro, a gente sem notícia nenhuma, e eu queria perguntar, mas ela dizia que não podia informar, e aí eu ficava com medo de ser, né, enfim, inoportuna. E aí eu sei que passou o tempo, dia 20 de novembro, dia de Zumbi dos Palmares, feriado da Consciência Negra. Eu sou professora de história, então, né, não tem como não falar dessas coisas. As datas é marcantes, né, Tânia? E é significativo demais esse dia, sabe? E aí a gente estava numa peça de teatro, assistindo, falando sobre, chamava Odara, a peça, lá no Teatro Oficina. Aqui em São Paulo, né? Uma peça maravilhosa que fala sobre a mitologia africana, enfim. E eu estava fazendo um projeto na escola a respeito daquilo. E desligamos o celular. Depois gostaria de mandar uma pergunta para as mães, com certeza. Pode mandar perguntas aí. E aí eu sei que estávamos lá, desligamos o celular, né, para poder assistir a peça, assim, deixamos só no Vibra. E foi quando começou a entrar os orixás, assim, eu falei para Clarissa, pega o celular para tirar foto, porque eu já estava com tanta foto na escola, né, dos meus alunos, e eu precisava daquele registro para os projetos da escola. Falei para ela, tira foto para mim. Quando ela pegou o celular, tinha uma mensagem da mesma cegonha. Tinha ligações também. Ligações e tudo. Tinha. E tinha uma foto de um bebê lindo, com o cabelinho arrepiado, assim, com um biquinho muito gostoso. E tava escrito assim, que, nossa, eu falo, me emociono até hoje, que ele tinha 4 meses, que ele estava no Paraná, que ele usava uma bolsinha de colostomia, porque ele nasceu prematuro, mas que ele já estava aguardando a cirurgia de reversão, e que ele tinha síndrome de Down, se a gente aceitava conhecer. Isso. Quando eu li aquilo, quando eu vi aquela foto, e eu li aquilo, eu olhava pra Clarissa e falava, é meu filho! É meu filho! No meio da peça de teatro, você imagina? A peça. Acabou o teatro. Acabou a peça. E eu falava pra ela, é meu filho, é nosso filho. E aí ela falava, calma, ele tem síndrome de Down, a gente não sabe se dá conta. Eu falei, a gente dá conta. Eu falava, vamos conversar, espera, calma. Ela falou, calma, vamos conversar. Aí a gente veio conversando o caminho inteiro, né? Não, parou a peça. A gente foi pro estacionamento do teatro. E porque ela não entendia direito o que era síndrome de Down, pelo fato dela não ter tido muito contato ao longo da vida dela. Eu, como professora e como mãe, eu já tive contato de amigos dos meus filhos, em escola, eu conheço a realidade do síndrome de Down. Né? Exatamente. Então, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era a frase do grupo de adoção, vocês dão conta? E eu falava, a gente dá conta. Aí eu falava, calma, vamos ver direito. Vamos pensar, vamos dar uma razão pensando. Pois é, e aí ficamos acho que 1 hora quase, ou menos, não sei, conversando a respeito. A gente ligou pra Carol, depois ligou pro Guilherme. Aí eu liguei pra minha filha, isso já era quase meia-noite já. Liguei pra minha filha, que ela tinha saído da faculdade, estava com os amigos num bar, mandei mensagem pra ela, falei assim, mandei a foto pra ela do neném, e falei, quando eu liguei pra ela já tava gritando, mãe, aceita, não é normal. Falou que tava falando do assunto naquela hora, filho, sei lá. E aí liguei pro meu filho, na hora também, falei com ele, e ele todo, né, não mãe, é meu irmão, a gente vai amar. E aí eu sei que, como já estava tarde para responder para cegonha, né, a gente falou assim, lógico que a gente aceita conhecer ele e tal. Mas estava tarde, ela, coitada, desligou o celular dela, foi dormir, né? E aí no outro a gente nem dormiu direito. Imagina, ninguém dormiu em casa. E aí no outro dia eu tinha que trabalhar, né? Que era feriado, mas no outro dia a gente tinha que trabalhar. Trabalhar, né? Daquele jeito. Eu liguei o celular
na bancada, a gente tomando café, eu liguei na bancada, deixei no WhatsApp da cegonha aberto, porque eu queria ver aqueles dois pauzinhos ficando né, azul para ver se ela lia. E ela não lia. A gente estava quase saindo pro trabalho e ela leu. Ansiedade. E aí ela leu e respondeu pra gente, pediu, né, os nossos números de documento. Aí ela pediu e tal. O número do CNA, que é o número do processo, né? Aí a gente falou, agora vai dar certo, né? Porque ela já tá pedindo os números. Depois pediu algumas informações sobre o processo, a gente entregou também e ficava esperando o retorno dela. O dia todo. Foi dando andamento. Cheguei na escola, falei, eu vou deixar esse celular ligado e se ele tocar eu vou atender. E aí eu sei que no final das contas... Aí ela mandou outra foto dele, acho. Não, foi no outro dia que ela mandou. Tá, é verdade. Mas aí ela falou que ia encaminhar para a comarca dele, a nossa documentação, e aí a gente ficou aguardando. Eu sei que foi entre o momento que a gente disse que aceitava, até o momento em que a comarca dele entrou em contato com a gente, foi uma semana. Uma semana sem comer, sem dormir, sem nada. E aí ela entrou em contato com a gente, fez várias perguntas, fiquei 1 hora falando com ela no telefone, até que ela falou assim, olha, só que tem mais 2 casais interessados na adoção dele. A gente vai avaliar o corpo técnico e a gente entra em contato. Aí foi o segundo parto, né? A gente primeiro não sabia, parto. A gente achou que era só a gente. Esse foi o segundo parto. Já estavam se achando, né? Nossa. E aí no segundo, ela me ligou num dia, fazendo as perguntas e tal. No outro dia, já era quase 6 horas da tarde. Foi uma terça que ela te ligou. E na quarta ela te ligou de volta. Foi isso. Já era quase 6 horas da tarde. Aí ela ligou de novo pra mim. Quando eu vi o número, né? O DDD, eu tremia. E eu peguei o telefone, ela ligou pra mim, Clarissa estava trabalhando. E aí eu peguei o telefone e ela falou assim, olha, na maior calma. Olha, nós avaliamos, não sei o quê. E eu com o coração já aqui, né? E aí ela falou, nós avaliamos tal, e a gente entendeu que não existem melhores mães pra ele do que vocês. Nossa, Luciana, eu gritava tanto na garagem da minha casa, porque eu tava na garagem. Eu não sei como que os vizinhos não foram ver. E eu falava, obrigada. E aí já acertando isso na quarta. Para na segunda viajar pro Paraná. Nessa uma semana eu já tinha visto Airbnb, já tinha pesquisado passagem, né? Já tava meio que ajeitando. Caso desse certo, a gente já comprar tudo e ir, né? Então já tava no jeito. Já se preparando, né? Já. E aí na segunda-feira nós viajamos pro Paraná. De manhã, umas 10 horas, nós chegamos lá. Viajamos na segunda-feira, né? E à tarde já estava marcada a audiência pra gente conhecer ele. Nós vamos mostrar sim, ele tá dormindo, mas a gente vai lá trazer ele. Tânia já mandou Clarissa ir lá olhar pra ver se ele tava acordado, que eu sei. Menina, tá dormindo. Vou bem mostrar ele, sim. Tá bem dormindo. E aí, na segunda-feira, a gente teria a tarde para conhecê-lo. E aí, como que a gente contava pra família? Porque nesse processo dessa uma semana, a gente não contou para os nossos pais, tios, enfim. Porque podia não dar certo, como o do menino da primeira vez. Do outro caso eles sabiam, né? A gente tinha contado, né? Então, para não deixar todo mundo na mesma agonia que a gente, caso não desse certo, a gente não contou nada. E aí a gente quis fazer uma surpresa também, né? Aproveitou. E aí na segunda-feira, quando a gente foi viajar, a gente fez um vídeo de 2 ursinhos conversando. Lá no aeroporto já. No aeroporto. Dizendo que ia conhecer um amigo, que ia viver novas aventuras com esse amigo, e que a gente mandava notícia quando chegasse. E aí a gente mandou pro grupo da minha família e pro grupo da família dela. E fomos viajar. Quando chegou no Paraná, lá em Foz do Iguaçu, já todo mundo já tinha ligado pra gente, falado e tal. E uma das minhas maiores preocupações eu pensava, meu Deus, a gente aceitou ele e amou ele desde quando a gente viu a primeira foto. A gente conversou sobre tudo, a gente sabe que dá conta e tudo mais. Mas a minha grande preocupação era a aceitação da família extensa, né? Que é os avós, os tios, né? Em relação a essa questão dele ter síndrome de Down. Mas eu fui com tanto amor, sabe, Luciana, que a gente foi com tanto amor, que se todo mundo embarcasse com a gente, maravilha. Mas se ninguém embarcasse, maravilha do mesmo jeito. Sabe? Porque ele ia ser nosso filho da mesma maneira. Eu sei. Mas tivemos, assim, a minha sogra era uma pessoa que eu tinha muito medo, né? Porque um dos grandes processos de aceitação da nossa história foi minha sogra. E, aos poucos, tudo foi se acertando. E aí eu pensei, meu Deus, já vai vir a segunda parte, né? Que é aceitar um neto, primeiro neto, com síndrome de Down.
E aí, quando a gente falou, ninguém tocou no assunto dele ter síndrome de Down. Todo mundo ficou muito feliz e foi, assim, uma felicidade grande para todo mundo. E aí, quando foi às 3 da tarde, que estava marcada a audiência com o corpo técnico lá da comarca dele, chegamos, conversamos, né, com a assistente social e a psicóloga, e elas contaram o histórico dele pra gente. E assim, resumidamente, a genitora... Na verdade, antes de a gente conversar com ela, a gente assinou o termo de guarda já. Ah, sim, já estava O pronto, termo de esperando a guarda dele já gente, estava tudo. pronto. A gente assinou a papelada, Tava tudo. pronto, E já. aí elas vieram contar o histórico dele. E aí contaram que a mãe biológica, né, a genitora, ele era o terceiro filho dela, Sim. e pelas razões dela, ela escondeu da família a gravidez, e ela não fez pré-natal. Então, o que me leva a pensar que ela não soube da trissomia dele. O fato dela esconder a gravidez e não ter feito o pré-natal, talvez tenha acelerado o parto dele, por isso ele nasceu de 7 meses. E exatamente, 31 semanas. Ele ficou quase 2 meses no hospital. Internado, E ele nasceu prematurinho, o intestino não estava totalmente formado, por isso no segundo dia já fizeram a cirurgia para pôr a bolsinha de colostomia nele, mas que a saúde dele estava super bem, então ele já estava aguardando lá no Paraná a cirurgia para fazer a reversão, né, segundo elas. Isso. E como ela procurou a vara da infância ainda na gravidez, quando ela teve o Gael, né, quando ela ganhou o Gael, automaticamente ela já perdeu a guarda dele, né, os plenos poderes sobre ele, a guarda. Instituiu, né? Que a gente chama de destituição familiar. Né? Como ela entregou de livre e espontânea vontade, teve uma conversa com a assistente social, com a psicóloga, a juíza entendeu que ela estava ciente do que ela estava fazendo. Então ela ganhou ele e automaticamente ele já ficou para a guarda do Estado. Ainda no hospital. Isso. Então, no processo, ela pediu que ela não queria contato nenhum com ele, ela não queria vínculo nenhum, mesmo que ele tivesse qualquer questões de saúde. Está bem claro no processo isso. E ela entregou ele. E eu costumo dizer que eu sou muito grata a essa mãe, sabe? Porque ela não fez mal nenhum para ele. Nas histórias de adoção, a gente escuta muita história pesada. A gente escuta... violência doméstica, abandono, muito sofrimento, sabe? Uma criança que chega... de aborto, né, Tânia? Tentativa de aborto. Exatamente. Então, assim, a criança que chega para uma situação de adoção é porque a história dela não é fácil, sabe? As pessoas precisam entender que não é uma criança que você idealiza e compra pronto no mercado. Ela teve uma história muito pesada para ela ter sido tirada da família, sabe? Então, durante o nosso processo de adoção, quando a gente entrou com a papelada e tudo mais, uma das coisas que a gente sempre fez muito, assim, foi pedir para Deus, para os orixás, para os mentores, anjos de guarda, quem quisesse ouvir a gente, que cuidasse dessa criança até chegar na nossa mão, justamente porque a gente conhecia as histórias de adoção, né? Então a gente pedia muito, cuida do nosso filho pra gente, que não aconteça nenhum mal pra ele, que ele não sofra tanto até chegar na nossa mão, sabe? A gente pediu muito, Luciana, muito. Então, quando a gente chegou no histórico do Gael e soube que a mãe dele, de livre e espontânea vontade, procurou a justiça, deixou ele num hospital, onde ele ia ter todo o tratamento que ele precisava. Todo cuidado, não é necessário. Sim. E ela entregou essa criança, eu sou muito grata a essa mulher. Sabe? Por ela não ter feito nada de mal com ele, né? A maioria das pessoas não sabe que é direito da mulher, se ela não tem condições, se ela por algum motivo não quer, ela pode entregar na justiça, sabe? Ela procura o fórum da sociedade, passa pela assistente social e pela psicóloga, ela não vai ser julgada, sabe? É um direito dela. Crime é abandonar uma criança. Crime é fazer mal para uma criança. Entregar ela em juízo não é crime, é direito, sabe? Isso. É direito previsto por lei. Então, eu agradeço todos os dias essa mulher ter tido essa informação e ter entregado ele. Então, eu acredito que ela não teve, pelo histórico do processo, ela não teve a ciência da trissomia dele, né? Porque o exame foi feito depois até. Um mês depois. Não deve,
Ele Não deve deveria ter ter, sabido. ter as características, mas não tinha o cariótipo, né? O Aham. exame que E detecta. muitas vezes nem percebe. Sim, Tem tem pessoas vezes que que nem não percebem. percebe. Às vezes descobre depois, né, de adulto Isso. também, em casa. Uhum. E eu posso te dizer com toda segurança que, assim, a trissomia do Gael foi num primeiro momento conversado entre a gente, mais pelo fato da Clarissa não conhecer tanto É, essa só para realidade, É entender, né, como desconhecido. funcionava. do que exatamente se a gente aceitaria ou não, sabe? Sim. E aí eu tô acompanhando as suas lives e eu vejo as mães falando, né, quando soube, né, da trissomia do filho e as formas muito equivocadas que algumas psicólogas chegaram para contar e tudo mais. E eu fico pensando, se ele tivesse sido meu filho biológico, né, podia ter sido a Caroline ou o Guilherme, eu fico pensando que a primeira coisa que me vem à cabeça é que é meu filho Sim. e que eu vou amar, do jeito que for, né? Então, se fosse filho biológico, eu não teria ninguém para devolver. E nem queria também, né? Porque a gente ama o ser que está dentro da gente de E, qualquer jeito. E o Gael, ele não nasceu de dentro da nossa barriga, ele nasceu de dentro do nosso coração. aham. E ele foi muito esperado. E ele foi Demais. muito esperado do jeito que ele é. Mesmo a gente não tendo escolhido uma criança com Porque o síndrome de que, Down. porque o que acontece, Tânia e Clarice, é muita desinformação, né? Então, Sim, assim, muitas vezes, o que assusta uma mãe não é o fato nem da criança ter síndrome de Down, é a forma é, como é dada essa notícia, entendeu? Então, assim, Uhum. tem mães que recebem, olha, exatamente. seu filho vai vegetar, seu filho não vai andar, seu filho não vai falar. Então, assim, como é que é dado um diagnóstico dessa forma? Então, muitas situações, isso Exato. aqui eu estou colocando em uma situação extrema, mas são várias formas. Então, muitas Sim, Uhum. vezes, a reação de um pai, de uma mãe, é a forma como é dada a notícia, Sim. sim, entendeu? sem Então, dúvida. por isso que muitas vezes assusta. Como foi o caso de uma live que você assistiu de Tati, né? De Foi, Tatiana foi. Nascimento, a forma como foi falada para ela, né? Sem Então, assim, dúvida, é sem dúvida. muito. E a gente tá, né? A gente tem a Associação Unidos pelo Amor, que até nossa Uhum. presidente Dira Ramos está aqui presente. Ela já botou aqui, ó, 1000 vezes É, aqui, eu ó. vi ela falando. Quero elas na Associação Unidos pelo Amor. É. Então, vocês estão Maravilha. convidadas a fazer parte da nossa associação, tá? Depois a gente vai conversar, vou entrar em Ah, detalhes legal. com vocês, como é que funciona essa associação, porque assim, mesmo de Acordou. cidades diferentes, estados diferentes, mas a gente tem que estar unidos pelo amor, e depende de É uma lugares. rede, né? É uma É, rede, né? Então temos é que, uma olha rede de ela aí, ó, apoio. temos que Vai lá, estar, peguei. temos que estar conectadas. Acordou, foi? Acordou a pessoinha. Mas Tânia, Então, mas enquanto ele não é uma chega rede de aí, apoio. Me conta aí, você falou assim para mim, Luciana, o Gael foi gerado desde quando o Desde, processo, né? exato, Então, quando a gente entrou com o processo, a gente vocês já já tiveram essa sensação de que ele do já positivo foi da gerado, né? gravidez. Sabe o positivo da gravidez que você fica guardando? Aham, Então, sei. foi nesse momento, né? Só que, como eu Sim. disse, né? As pessoas esperam 9 meses e a gente não tinha noção de quanto tempo, né? Oi, amor, você acordou, minha Meu vida? Deus do céu, cadê os cabelos arrepiados? Os cabelos tá Pois calmo. é, tá abaixado o cabelo. É, esses dias tá Oh, baixo. minha titia, que Deus te abençoe, meu amor. Que E coisa aí linda. tem várias coisas, né, nessa adoção do Gael, né, que a gente fala. A gente tem o fato dele ser adotado por duas mulheres, que a gente já vai enfrentar aí um monte de Sim, coisa. Tem o fato verdade. dele ser adotado por duas mães negras e ele ser branco. Uhum. Verdade. Nem tinha pensado nisso, viu? É, Ah, mas a sociedade pensa, É, menina. pois é. E outra coisa é toda essa questão do síndrome de Down, né? A gente escuta muito assim, parabéns, como vocês são corajosas. eu Isso, preciso E é. conhecer a eu, Agnes, com é, certeza. um beijo para a mãe da Agnes, que é uma história História incrível. linda também, É. viu? Quero conhecer, E viu, Agnes? Me Depois chama a no gente te privado pra gente passa. depois conhecer. nós te É, a conta a história história de dela Agnes, que é é linda. maravilhosa. Isso, E isso. aí, as pessoas falam como vocês são corajosas, né? Eu costumo dizer que toda vez que eu escuto, né, eu falo assim, não foi coragem, foi amor. É amor. Coragem a gente precisa para mergulhar, para saltar de uma ponte, sei lá. Mas para adotar, a gente precisa ter amor, sabe? E é um amor assim
tão incondicional. Eu fico pensando em relação aos meus filhos, né? Que eu tive 2. A gente fica grávida, a gente vai acostumando com a ideia de ser mãe, né? Que foi o caso da minha primeira filha. A gente tem 9 meses para acostumar com essa ideia. Aí a gente vai montando enxoval. Você tem 9 meses para começar a se apaixonar pela criança que você vai conhecer no dia do parto, sabe? Uhum. Na adoção, você não sabe como que vai ser seu filho, você não sabe quantos anos exatamente ele vai vir. Enfim, a gente era de 0 a 4 anos. Você não sabe quando. Você não sabe nada, sabe? Uhum. Então, quando ele veio, foi tudo uma correria para montar enxoval, comprar berço para ele dormir, depois para arrumar o quarto e tudo mais. A avó, todo mundo aqui, a tia comprando Todo mundo coisa. ajudou, A gente todo mundo lá no comprou. sul, todo mundo comprando coisa. Imagina, então, imagina. Então, Essa irmã aí, babona, Carolina, ela já é tá mandando babona. mensagem, meu pingo, meu Deus do céu. Ela ama, é loucamente apaixonada. E como nada nessa vida é por acaso, ela é estagiária de inclusão numa escola pública aqui em Santo André. Né? Eu, professora, ela trabalha com crianças, né, atípicas, ela tem vários aluninhos com síndrome de Down, e aí nada nessa vida é por acaso, né? Minha cunhada é pediatra, gastropediatra, Pois é. gastropediatra, exatamente voltado na questão da bolsinha dele. Então, assim, a vida é muito perfeita, sabe? Ela vai tramando os caminhos para as pessoas se conhecerem. Foi assim que a gente conheceu ele, né? Há 7 meses. Ele é sempre quietinho assim mesmo? Ele é um anjo de criança. Acabou de acordar também, viu? Um anjo de criança. Mas uma coisa que eu posso dizer da diferença dele para os meus filhos é que a gente tem aprendido muito com ele, sabe? A gente, quando tem um filho que não é atípico, que não tem nenhuma situação, você espera que ele, com o tempo, sente, que ele bate palminha, que ele levante a cabecinha, porque é natural, né? No caso do Gael, eu tinha ciência total que ele ia conseguir fazer todas essas coisas. Mas a gente sabe que a gente precisa estimular, né? Sim. Nessa uma semana que a gente ficou parado esperando a resposta do fórum, nós assistimos todos os documentários que você possa imaginar do universo. Sobre a respeito de síndrome de Down. Sobre a bolsinha também. Sim, isso ajuda porque ainda muito, tinha mais a bolsinha, né? Que vocês tinham que estudar também sobre isso. Sim, Quem é Bernadette? Quem é Bernadette? É a minha sogra, é a avó. A vovó babona. A vovó babona. Foi ela do Vidal, que eu vi besta no aeroporto. Essa aí. Invadiu a área restrita lá do aeroporto. A irmã tá fazendo caralho. A irmã só Lindo demais, lindo demais. Então, os vídeos ajudaram muito, porque na questão da bolsinha, a gente nem imaginava como trocava. Como lidar, tudo. Tinha um vídeo de uma mãe com um recém-nascido trocando a bolsinha, mostrando exatamente como trocava, então ajudou muito, né? A gente aprendeu muito. E o Gael, ele ensina muito, assim, né? Como eu disse, as crianças, a gente espera que façam as coisas. A gente tem que ensinar que o corpo dele é capaz de fazer as coisas, né? Sim. É para isso que serve a Físio, a TO, que orientam tanto a gente, né? Beijo, tia Raquel. Beijo, tia Simone. E aí, tio Iara, que é a fono, né? A Tereza, que é a psicóloga, que orienta a gente na parte... enfim, orienta sempre a gente. Sim. Ainda mais na quarentena, a gente teve... Essa ajuda profissional é muito importante. É muito importante. A gente teve as terapias online na quarentena, então deu continuidade, né, nas terapias, foi ótimo. E o mais doido, assim, né, porque eu fui mãe de 2 e eu lembro que eu fiquei muito feliz de ver os meus filhos andando, os meus filhos falando, levantando a cabecinha, né, quando tá de bruço, e ver o Gael vencendo esses pequenos obstáculos do corpinho, que é um pouquinho mais mole do que os outros. É um chororô aqui. Ele levantou a cabecinha a primeira vez, eu fiquei uma semana chorando, né? Ele tá sentando durinho, outra semana chorando, sabe? Então, são várias assim, descobertas, né, Tânia? É muito bonito a gente ver isso. É muito bonito. E eu vi que no momento que você recebeu, no vídeo que vocês me passaram, né, que vocês receberam eles, eu vi que você ficou completamente apaixonada pela mãozinha, né? Sim! Eu sou completamente apaixonada pelas essas mãos. Eu adoro a mãozinha, pezinho. Tudo, né?
Mas quando a gente pesquisou sobre síndrome de Down, que falam as características, né? E falam dos Sim, dedinhos ser quase do mesmo tamanho, né? Ser sim, mais Ah, é. curtinho e Eu tal. fiquei sim. olhando tudo isso. O Foi, Eu sou pé, nossa, apaixonada, foi. eu sou eu fiquei apaixonada. vendo. É. Eu lembro que quando eu vi ele, assim, ele olhava pra gente, tipo assim, vocês que vão ser minha mãe, né? Vão ser minhas mães? E eu peguei na mãozinha, foi a primeira coisa que eu vi, os Oh, meu dedinhos, Deus. gordinho, tudo É, igual. é uma Né, delícia. amor? Né, meu Uma bebê? É, meu delicinha. bebê. É. E eu, sinceramente, Pra quando eu você, Lau. escuto assim, deve ser muito, eu não digo difícil, mas deve ser um desafio para uma mãe que não tem contato nenhum com nenhuma criança com Sim, síndrome de Down, não conhece a realidade do síndrome de Down e sim. recebe o diagnóstico, né? Eu acredito que há uma semana que a gente passou assistindo os documentários deve ser essa uma, tudo isso que passa na cabeça de uma mãe, né? Sim, Eu, de fato, estava mais tranquila porque eu já conhecia essa é realidade, eu tranquilo. sabia que eu ia dar conta poxa, minha filha trabalha com isso, né? Eu trabalho com educação, a gente passou uma semana assistindo documentários, eu até indico Longe da Árvore, Ah, é. né? Para Muito bom. quem quiser ver, que é muito bom, que falam sobre Não conheço, crianças não. atípicas. É ótimo, é um documentário que fala sobre Pessoas, né? várias Atípicas. pessoas atípicas, Sim, né? Mas eles legal. pegam, eles estudam a pessoa desde criança até a adolescência, Isso. alguns casos até adulto. E tem um Sim. caso de Down muito lindo, né? Ah, Porque, como a psicóloga da Tati falou para ela, né? Ah, seu filho morreu, você vai sim, lidar com uma outra realidade e tal. Essa mãe recebeu o mesmo diagnóstico, né? sim, Só que ela não aceitou. E ela falou: não, meu filho vai, ele tem potência para andar, para falar, para ser o sim. que ele quiser, né? E ela estimulou tanto esse menino, ela estimulou de uma forma tão sábia, que esse menino, eu acho que nos anos 80, 70, não lembro, 60 do documentário, não lembro. Mas esse menino, ele fala não sei quantas línguas, ele, Ah, Ah, sabe, legal. fazia Vai ser meu várias documentário coisas. da noite hoje. Vou Faça assistir. isso. É muito muito bom. interessante. Ah, E vem cá, Tânia, e essa questão da bolsinha dele? Quando é que será feita cirurgia? Já está programada? Como é? Qual é a É, programação? na verdade, assim, ele veio com alguns exames prontos, né? Sim, E chegando aqui, o convênio resolveu repeti-los, né? O que foi sim, muito bom, porque se descobriu uma situação que não sabia lá no Paraná, então a cirurgia poderia não dar certo lá. sim, Vai ser feita a reconstrução do intestino dele, ele já tá só esperando. Vai lá, mãe, que tá ficando sim. meio bravo. Ele tá ele está aguardando a reconstrução do intestino. A gente vai começar a fazer os exames pré-operatórios novamente agora, né? Porque o médico só estava esperando ele fazer 1 ano ou ter 10 quilos, Sim. porque é uma cirurgia um pouco mais E complexa. já faz o aninho dia 28 agora, né? 28? Dia 28, dia vinte e Sim. oito. E aí a gente vai fazer os exames agora para já marcar. Provavelmente agosto, setembro ele já está operando, Joia. Fé em Deus, vai dar né? Ele tudo não. certo. Já deu. As crianças têm, com síndrome de Down, tem a questão cardíaca e por aí vai, e graças a Deus o dele não impacta no funcionamento do coração, tudo. Então ele tá pronto para fazer a cirurgia, Sim, sim. né? E Muito com bom. fé em Deus vai dar tudo certo, sim. Tânia, uma, algo que eu quero te perguntar é assim, né? Você estava falando aí desse filme, né? Desse documentário aí, Longe da Árvore. A Sim. gente, eu já te apresentei a proposta do projeto nosso, né? Eu queria saber, assim, uma opinião de vocês, né? O que vocês acham da importância de conhecer histórias de outras pessoas, né? Porque vocês viram que quando vocês tiveram esse recebimento da cegonha, da foto, que o filho de vocês Sim. teria um síndrome de Down, né? Vocês foram logo pesquisar, né? Então, por isso dessa ideia desse projeto, porque a gente tende sim a ir pesquisar. E a gente faz o quê? A gente Sim. vai pesquisar na internet, onde muitas vezes é vários tipos de informações que a gente fica Sim. doida, né, com Perdido. tanta informação. Então, É. assim, o que vocês acham, né, da gente realmente ir conhecer e buscar testemunhos de famílias, né, Não, de isso é pessoas, né? perfeito. Isso é perfeito, né? Na ocasião, como Vocês já aconteceu tiveram tudo. contato assim com outras crianças com síndrome de Down também? Sim, na situação nossa, foi tudo muito rápido, né? Nos tornamos Sim, mães de um filho com síndrome de Down em uma semana.
Isso. Então a gente teve que procurar tudo na internet, o que a gente tinha, né, em relação Aham, ao que a gente já sabia. Eu tive contato com amigos dos meus filhos que estudaram com eles na época da escola, crianças na escola onde eu dei aula e tudo mais. Mas sim, bebês com síndrome de Down eu nunca tinha conhecido, né? Eu conhecia de 4 sim. anos para cima. E aí foi onde a gente foi procurar as informações na internet. Mas é de suma importância, né, essa rede de apoio. Quando ele veio e a gente começou a registrar fotos dele e tudo mais, veio a ideia de montar o Instagram dele. E junto com o Instagram dele, quando você coloca as hashtags, né, voltadas à trissomia 21, síndrome de Down, enfim, vem os amiguinhos também. E foi E assim isso que a vai gente se interligando, conheceu. né? É, Exatamente, exatamente. então, a gente começa a formar uma rede de apoio muito importante, porque a gente troca desde das estimulações, as Sim, experiências positivas, as experiências não tão positivas, mas sim. assim, a gente vai juntando histórias reais com pessoas reais para Isso, aprender a ser é, mãe e fazer direito, né? isso. E hoje as redes sociais estão aí a nosso favor, né? Se a gente colocar síndrome de Down ali no Instagram, o que vai aparecer de carinhas lindas ali pra gente são Nossa, eu costumo dizer muitas, que o Instagram do Gael, que tem o nosso particular, tem o dele. sim. E o Instagram do Gael, só quando você não tá muito bem, tá meio jururu, você entra no Instagram dele, você vê cada coisa fofa. É tanta gente bonita, sabe? Isso, é Que não tem como você não ficar bem. verdade, É verdade. tanta, é tanta superação, é tanta gente linda aqui nessa coisa gostosa aqui, que não tem como você não ficar bem. A intenção desse projeto, Tânia, é justamente isso, né? Na época que Luana nasceu, a gente não tinha Instagram, né? Aham. Luana tem 13 anos, não tinha Instagram, era só Facebook. E a família que me acolheu foi uma criança, né? Que tinha 9 meses, 9, 10 meses na época. Então eu descobri grávida, então foi essa criança que me acolheu, Uhum. Clarinha, né? Então foi o que vai nos fortalecendo, né? Foi que a gente vai conhecendo, vai vendo realmente como é uma vida de uma criança com síndrome de Down, e assim foi o que me ajudou. Então essa ideia Uhum. desse projeto foi justamente por isso. Porque todo mundo Uhum. tem essa necessidade de conhecer uma outra família, de ver como é, porque é desconhecido, é novo pra gente. Exato. Então, por isso que a gente, muitas Exatamente. vezes, a gente não pode estar julgando a reação de cada pessoa, porque cada um tem a sua forma de conhecer, de reagir. O que a gente precisa é o quê? É ir buscando conhecimento, tendo conhecimento. E esse projeto veio justamente com isso. Cada semana vai ser histórias diferentes. Então, Sim. assim, Legal. a adoção para mim é algo que é novo. Assim, apesar de ter, na minha família tem várias pessoas adotadas, mas eu não sei como é que funciona o processo, porque eu nunca adotei, nunca passei por isso. Eu tenho sobrinhas Sim. adotadas. Na minha família tem 4 ou 5, né, que são amadas tanto quanto qualquer outra, entendeu? Mas assim, o fato de adotar, eu nunca adotei. Então, é importante isso porque a gente vai conhecendo, né? Então, assim, outra Sim. necessidade também que a gente tem, e a gente, nessa associação Unidos pelo Amor, tem me despertado e tem contribuído para a gente ir para a prática. Porque muitas vezes a gente tem a ideia, mas não vai para a prática. E graças É a Deus eu verdade. encontrei essa associação, né, que é Unidos pelo Amor, que hoje a gente tem um outro projeto, que é justamente o quê? A gente dá esse apoio na maternidade, no ato do nascimento. Né? Porque Isso aqui é a gente está ótimo. falando depois de um tempo. Né? Gael vai fazer um Uhum. aninho, tem crianças que são Uhum. maiores, tem crianças já adolescentes. Mas, assim, o apoio no ato do nascimento. Porque a Sim. gente sabe que não é fácil, até para assistente social, para um psicólogo, por mais profissionais que eles sejam, a gente sabe a dificuldade que é de dar essa notícia. Então, a gente tem um projeto também, que é o quê? Dar esse apoio para a maternidade, para os hospitais, a dar esse apoio emocional para essa família. Para a gente Ah, meu Deus, mostrar. peraí. O Solta, solta. telefone Alguém caiu. derrubou aqui. Alguém derrubou. Eu não sei quem foi. Pronto, não Quem Eu não sei sei quem quem foi. foi. será? Tão quietinho. Tão bonzinho, né, neguinho? Pois é. Então esse projeto vem justamente para isso, para a gente dar esse apoio para esses profissionais. E a aceitação está Sim, sendo muito boa. Né? Então, é assim, ótimo. esse é mais um projeto que tem na associação. A gente tem muitos projetos. Nossa presidente Gira Ramos é criativa, que misericórdia. É tanto projeto, falta mãe e pai que abrace para realmente executar. Entendeu? Entendo, Porque, assim, esse entendo. projeto da maternidade é algo muito
forte, assim, a gente está tendo experiências com hospitais de maternidade, a gente está sendo muito bem aceito, entendeu? Então, assim, é algo que é uma ideia para estar repassando para o Brasil todo, para as pessoas estarem fazendo isso na sua cidade, na sua cidade, entendeu? Para poder estar abraçando esse projeto. E dentre outros, a gente vai conversar com o tempo, a gente vai conversar vários projetos que a gente tem, para que as pessoas possam estar compartilhando isso na sua cidade, no seu estado, legal. entendeu? Então, isso é muito importante, é muito importante mesmo, porque a gente tem vários amigos psicólogos, né? E a gente sabe como existe mesmo o despreparo para poder dar notícia e tudo mais. E aproximar, né? Porque a gente só tem o olhar para a questão quando a gente está dentro dela, né? Sim. A gente só tem o olhar para o preconceito quando a gente está dentro dele, a gente só tem quando a gente é negro, ou quando a gente é gay, ou quando, enfim, a gente só tem olhar para o síndrome de Down quando a gente tem perto da gente. Isso é fato, né? A gente tem várias pessoas em volta da gente com síndrome de Down trabalhando, né? A gente vai. A primeira semana que o Gael chegou, a gente foi na farmácia, tinha uma menina lá, uma mocinha trabalhando. E eu olhava para ela, eu queria chorar muito. E falar para ela, meu filho, eu falo para todo mundo, eu tenho muito orgulho de falar isso. Gente, né? olha, se eu ver um Down na rua, eu tenho que abordar. Não consigo eu também. abordar. Tá igual. Menina, eu tô na mesma pegada. Depois que a gente adotou o Gael, parece que a gente tá vendo mais, chama mais atenção, né? Porque você tem um olhar para aquilo. Então, assim, é importante a gente falar para as pessoas terem um olhar para isso, né? É importante a gente dividir para a gente poder ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? É igual a situação homoafetiva. As pessoas pensam que é uma bagunça, sei lá o que as pessoas pensam. Então, quando vê que é família, que paga conta, que cria filho, que tem cachorro, que é tudo igual, né? As pessoas se surpreendem, né? E aí, quando vem a adoção homoafetiva, é outra discussão. E aí, quando vem a adoção da criança atípica, é outra discussão. É, com certeza. Tem um recadinho aqui, ó. Diga. Tem um recadinho aqui que eu não dei nem atenção para os recados aqui. Porque eu tava meu Deus, a conversa tava boa. Aqui, ó. Tá dando uma hora, hein, quase, hein? Já vai fechar aqui, mas só para eu dar uma lida aqui, Rita de Freitas, ela colocou aqui, ó. Nossa filha com síndrome de Down está com 21 anos, foi adotada aos 3 meses. Ai, ela coisa linda! Dela. Imagina, 21 anos atrás. Nossa, né? A dificuldade de ser muito maior. Muito amor sem medida, é isso mesmo. É mesmo, eu sem medida. Outro. Eu tô com tanto medo de passar o dedo aqui, porque esse meu celular tá meio... Teve uma mensagem aqui de um amigo meu, até Pedro. Eu deixei para ler depois e agora eu não tô achando mais. Ó, tem aqui, Minha Vida com Jodinho. Eu já amo vocês, mamães. Beijo. Maravilha. Gente. Mas se tiver alguma dúvida e por um acaso cair a live, vocês entrem no nosso perfil lá do Gael T21 que a gente responde. Isso. Não tem problema, a gente vai ter o maior prazer do mundo. E vai lá conhecer o arrepiadinho, tem tanta foto linda com os cabelinhos pra cima. Meu Deus do céu. A gente gosta muito de colocar as terapias dele, as coisas que a gente faz em casa para estimular e tudo mais, as nossas histórias com ele, porque a gente troca, né? É um jeito de trocar experiência. Achei aqui a mensagem de Pedro, ó. Imaginam quantas coisas sofrem com relação ao preconceito. E vocês fazem um mundo melhor, mudando a vida de um ser humano. Oh, meu Deus. Obrigada, Pedro, pelo carinho. Ele que faz a nossa vida melhor. Verdade. Verdade. Gente, já está aqui fechando e eu queria que vocês deixassem um recadinho para as pessoas, né? As pessoas que não conseguem engravidar, pessoas que têm um relacionamento atípico e desejam ter filhos, né? E muitas vezes não têm iniciativa para querer adotar por questão de preconceito, sei lá, qualquer situação, né? Eu queria que vocês deixassem um recadinho justamente para essas pessoas que têm algum receio da adoção, algum medo da adoção, né? Um recadinho para essas pessoas. Eu posso falar para você também? Pode. Eu posso falar que a primeira palavra que deve ir na frente de qualquer coisa na vida da gente é o amor. 40 segundos, viu? É amor, sabe? Amor, a gente precisa amar. E amor é sem reserva, é sem restrição, é só amar. O resto vem. Isso mesmo.
Gente, muito obrigada a vocês. Muito obrigada, mamãe Tânia, A gente mamãe que agradece. Clarissa, Gael. A gente que agradece Fiquei muito muito. feliz. Vocês não têm noção o quanto foi importante para mim conhecer vocês. Viu? Foi E a importante gente para vai nós ter, essa troca. e a gente vai ter muita oportunidade de conversar mais. Tá certo? Sim, com certeza. Espero vocês Com na certeza. Associação